Você já imaginou perder um voo e no mesmo dia descobrir que seu marido te trai com a sua melhor amiga e ainda te rouba tudo o que você tinha? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Joana. Ela viu sua vida desmoronar em questão de horas, mas o que parecia ser o fim acabou se tornando o ponto de partida para uma transformação inesperada. E é nessa jornada de dor, coragem e recomeço que surge um milionário misterioso, disposto a investir não só no negócio dela, mas também em algo muito mais profundo. Será que Joana vai conseguir confiar novamente no amor? Fica até o fim, porque essa história vai te prender do começo ao último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O toque insistente do celular quebrou o silêncio da madrugada como um raio atravessando o céu escuro. Joana despertou assustada, o coração acelerado antes mesmo de atender. Do outro lado, a voz frágil de Dona Lourdes, sua mãe, trouxe a preocupação que ela já temia. Estava passando mal mais uma vez. Não era a primeira crise, mas havia um peso diferente em sua respiração. Um cansaço que deixou Joana alerta. Fica tranquila, mãe. Eu vou até aí, ainda hoje, disse, tentando soar firme, mesmo que por dentro estivesse tomada pelo medo. Sem pensar duas vezes, Joana saltou da cama, abriu o armário e começou a jogar roupas na mala. O relógio marcava pouco mais de 4 da manhã. Rodrigo, seu marido, resmungou algo ininteligível antes de virar para o outro lado, completamente alheio à gravidade da situação. Aquilo a feriu mais do que gostaria de admitir. Era sempre assim. Nas horas mais importantes, ele parecia ausente. Carregando a mala e a ansiedade, Joana saiu às pressas, ligou o carro e seguiu em direção ao aeroporto. Mas como se o universo quisesse testá-la, um acidente bloqueava parte da via expressa. Carros parados, buzinas, motoristas impacientes. O tempo passava e com cada minuto a angústia aumentava. Ela batia no volante, implorava em silêncio para que o trânsito fluísse, enquanto lágrimas ameaçavam turvar sua visão. Quando finalmente conseguiu chegar ao aeroporto, já corria contra o relógio. Arrastando a mala, subiu as escadas rolantes, o coração martelando no peito. Mas, ao chegar ao portão, ouviu as palavras que não queria ouvir. O embarque foi encerrado. A porta estava fechada. Os funcionários recolhendo os últimos papéis. Por favor, é questão de vida ou morte. Minha mãe está doente, implorou, mas recebeu apenas um olhar frio e um pedido educado para remarcar no balcão. O mundo pareceu desabar. Sentada em uma das cadeiras de metal do saguão, observou os aviões decolando, levando consigo a esperança que ela havia depositado naquela viagem. O nó em sua garganta a impedia de respirar com calma. Sentia-se impotente, frustrada, sozinha. Sem alternativa, voltou para casa. As ruas ainda escuras pareciam zombar de sua pressa inútil. Ao entrar no apartamento, não esperava encontrar nada além de silêncio, mas risadas abafadas vieram do quarto. O sangue gelou em suas veias. Largou a mala no chão e caminhou devagar, cada passo como um peso nos pés. Ao empurrar a porta, viu a cena que jamais imaginara. Marcelo, seu marido, estava na cama, não sozinho. Júlia, sua melhor amiga desde a adolescência, repousava ao lado dele, rindo, cúmplice. O impacto foi tão violento que Joana sentiu as pernas tremerem. A boca abriu-se num grito que não saiu. O que é isso? Conseguiu sussurrar, a voz quebrada. Os dois se separaram num pulo, como se a presença dela fosse fogo. Júlia tentou cobrir-se com o lençol, o rosto corado de vergonha. Marcelo, por outro lado, ergueu-se tentando parecer no controle, mas o nervosismo denunciava sua culpa. Joana, não é o que você está pensando, murmurou sem convicção. Ela riu com amargura, as lágrimas escorrendo sem que pudesse contê-las. Não é o que eu estou pensando? Vocês dois, meu marido e a minha melhor amiga, na minha cama. A voz dela ecoou pelo quarto, carregada de incredulidade e dor. Júlia abaixou os olhos, incapaz de responder. Marcelo, em vez de pedir perdão, tentou virar o jogo. Talvez se você não estivesse tão ocupada com a sua mãe, tão ausente daqui, as coisas fossem diferentes. A facada foi ainda mais profunda. Joana cambaleou, apoiando-se na parede para não cair.
Mas não parou aí. Nos dias seguintes, ao tentar se recuperar do choque, veio a descoberta mais cruel. Os papéis que havia assinado acreditando serem meros documentos administrativos escondiam uma traição maior. Marcelo havia transferido todo o patrimônio dela para o nome dele. O apartamento, a poupança, até mesmo um terreno herdado do pai. Tudo. Ela leu e releu os contratos, as assinaturas, e a realidade caiu como um soco no estômago. A traição não havia sido apenas de corpo, mas de mente e alma. Ele havia planejado tudo, usado sua confiança como arma. Naquela noite, sozinha na sala, Joana abraçou as próprias pernas e chorou até não ter mais forças. Mas no meio do desespero, algo novo começou a nascer. Uma raiva silenciosa, uma fúria contida que dizia: eles não vão me destruir para sempre. Ainda não sabia como iria se reerguer, mas uma certeza florescia. O que começava como ruína poderia se transformar em reconstrução. O sol mal havia nascido quando Joana se deu conta de que já não pertencia mais àquele apartamento. A noite fora um pesadelo interminável. O silêncio de Marcelo dormindo em outro quarto, a ausência de explicações sinceras e o peso esmagador da traição pairando no ar como um veneno. Quando se levantou, o corpo estava pesado, mas sua decisão era clara. Não ficaria mais um segundo ali. Ao entrar no quarto para pegar suas coisas, encontrou Marcelo de braços cruzados, encostado na parede, como se a casa já fosse apenas dele. O olhar era frio, distante, diferente do homem que um dia lhe prometeu amor eterno. Você não tem mais nada aqui, Joana, disse, a voz carregada de arrogância. Os documentos estão no meu nome. Você assinou tudo. Se quiser levar alguma coisa, leve só o que couber em 2 malas. Ela piscou incrédula. Como alguém podia ser tão cruel depois de tantos anos juntos? Parte dela ainda esperava ouvir um pedido de desculpas, qualquer sinal de arrependimento, mas Marcelo parecia decidido a arrancar não apenas o que era dela, mas também a dignidade que lhe restava. Sem responder, abriu o guarda-roupa e começou a pegar roupas. O cheiro familiar do perfume dele ainda impregnava o ambiente e cada peça dobrada trazia uma lembrança diferente. Uma viagem, um jantar, uma noite em que acreditou ser amada. Agora tudo parecia uma farsa bem ensaiada. Colocou as roupas na mala sem cuidado, tentando se apegar apenas ao essencial. Quando atravessou a sala, encontrou Júlia, a amiga de infância, saindo do banheiro com o cabelo ainda úmido. O constrangimento no olhar dela dizia tudo. Nenhuma palavra foi trocada. Não havia espaço para desculpas ou justificativas. A amizade, assim como o casamento, havia acabado. Na garagem, Joana colocou as malas no porta-malas do carro velho, que parecia tão cansado quanto ela. O motor engasgou 3 vezes antes de pegar, como se até a máquina resistisse a acompanhá-la naquela fuga. Enquanto dirigia, uma sensação amarga a dominava. Era como se tivesse sido despejada da própria vida, jogada para fora de uma história que acreditava ser sua. A estrada se estendia diante dela como um vazio. Chorava tanto que precisava parar em alguns momentos para respirar. Recordava com dor das promessas que Marcelo fazia. Sempre cuidarei de você. Nunca vai faltar nada. Somos um só. Palavras que agora soavam ocas, repetidas apenas para encobrir a trama que ele arquitetava nas sombras. Entre soluços, uma consciência brutal a atingiu. Havia vivido anos acreditando que segurança era sinônimo de amor, quando na verdade era apenas submissão. Ela havia se entregado de olhos fechados, confiado demais, e agora pagava o preço. O telefone tocou, interrompendo o fluxo de pensamentos. Era sua mãe. Joana respirou fundo antes de atender. Filha, você está bem? A voz de Dona Lourdes vinha suave, mas preocupada. Joana não conseguiu conter as lágrimas. Mãe, perdi tudo. Ele me traiu. Ele me enganou em tudo. Eu não tenho mais nada. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, seguido por um tom sereno. Você tem a mim. Venha para cá, filha. Aqui sempre será sua casa. As palavras foram um bálsamo em meio ao caos. Joana apertou o volante com mais força, sentindo-se guiada por uma única direção.
Voltar ao lar de onde nunca deveria ter se afastado tanto. Enquanto a chuva começava a cair fina sobre o para-brisa, a dor deu lugar a uma estranha sensação de libertação. Sim, havia perdido o apartamento, o dinheiro, o marido, a amiga, mas também havia perdido as correntes invisíveis que a prendiam a uma vida de mentira. Ela não sabia como iria reconstruir sua história, mas sabia que precisava começar do zero. E talvez, apenas talvez, o zero não fosse um fim, mas um recomeço. Quando avistou a velha placa indicando a entrada do bairro onde crescera, sentiu o coração bater mais rápido. Cada curva trazia de volta lembranças da infância, risos com a mãe, tardes correndo entre árvores. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Parou o carro diante da casa simples, com paredes marcadas pelo tempo, mas que ainda exalava o cheiro de café fresco e aconchego. Lá na varanda estava Dona Lourdes, já de braços abertos, como se tivesse esperado por ela a vida inteira. E ao cair nos braços da mãe, Joana percebeu. O fim da vida que havia planejado era também a primeira página de uma nova história. O abraço da mãe foi como um remédio para a alma de Joana. Dona Lourdes, com seus cabelos grisalhos presos em um coque simples e o avental ainda amarrado à cintura, não precisou de perguntas ou explicações, apenas a acolheu. Naquele instante, Joana percebeu o quanto precisava daquela sensação de lar, de colo, de pertencimento. A cozinha estava do mesmo jeito de sempre. A mesa de madeira antiga, as panelas alinhadas sobre o fogão, o cheiro de café fresco misturado ao de pão aquecido no forno. Era como se o tempo tivesse parado ali, preservando tudo o que Joana havia deixado para trás. Sentou-se, exausta, enquanto a mãe lhe servia uma xícara fumegante. "Você não precisa falar nada agora", disse Dona Lourdes com a serenidade que só as mães têm. "Quando quiser, vai me contar." As lágrimas escorreram sem que Joana conseguisse contê-las. Entre soluços, desabafou sobre Marcelo, sobre a traição com Júlia, sobre os papéis assinados que haviam levado tudo o que ela tinha. A mãe ouviu em silêncio, apenas apertando sua mão, até que o pranto foi se transformando em respiração mais calma. "Eu não tenho mais nada, mãe. Nem casa, nem dinheiro, nem amigos." A voz dela quebrou. "Só tenho você." Dona Lourdes acariciou seu rosto com ternura. "Só. Minha filha, isso já é muito. Mas além de mim, você tem algo que talvez tenha esquecido." Joana a olhou, confusa. A antiga fábrica de chocolates dos seus avós está lá parada, mas de pé. A mãe respirou fundo. "É um pedaço da nossa história, Joana. Talvez seja a chave para o seu recomeço." A lembrança caiu sobre Joana como um raio. O cheiro do chocolate quente, o barulho dos tachos de cobre, as tardes em que corria pelo galpão enquanto os avós trabalhavam. Tudo voltou em ondas de memória. Ela podia quase sentir o sabor dos bombons que roubava ainda meio derretidos e ouvir a voz doce da avó dizendo: "O segredo do chocolate é o amor que você coloca nele." No dia seguinte, ainda insegura, Joana aceitou o convite da mãe para visitar o local. Quando chegou diante da fábrica, o coração apertou. A fachada, outrora cheia de vida, agora estava desgastada, com paredes descascadas e janelas quebradas. O portão enferrujado rangia ao ser aberto e o mato alto tomava conta do pátio. Por um momento ela pensou em desistir. Mas ao entrar, a emoção tomou conta. O ar estava impregnado de um doce adormecido, como se a essência do cacau ainda resistisse ao tempo. Máquinas antigas cobertas de poeira, formas esquecidas, caixas de madeira empilhadas em um canto. Tudo parecia esperar por um toque de vida. Joana caminhou lentamente, passando a mão sobre as superfícies empoeiradas. Cada detalhe evocava uma lembrança. O avô mexendo a cauda brilhante, a avó embrulhando bombons com papel colorido, ela mesma rindo com o rosto lambuzado. As lágrimas vieram, mas eram diferentes das que derramara nos últimos dias. Não eram de dor, mas de nostalgia, de saudade e de algo que renascia dentro dela. "Aqui já foi muito feliz", murmurou, quase para si mesma. "Talvez possa ser de novo." Dona Lourdes a observava à distância, com um sorriso discreto. "Se há uma coisa que aprendi, filha,
é que nada está realmente perdido quando ainda existe vontade de lutar. Joana inspirou fundo. Era como se aquelas paredes falassem com ela, pedindo uma segunda chance. E no fundo ela sabia. Precisava dar também uma segunda chance a si mesma. Ainda era cedo para decisões definitivas, mas naquele instante, Joana sentiu a primeira fagulha de esperança desde que tudo desmoronara. Talvez ali, entre máquinas enferrujadas e memórias doces, estivesse o ponto de virada. Quando saíram da fábrica, o sol já começava a se pôr, pintando o céu em tons alaranjados. Joana parou por um momento, olhando para trás. A silhueta do prédio contra a luz parecia um convite silencioso, uma promessa de futuro. "Mãe, acho que vou tentar", disse, com a voz firme, embora os olhos ainda brilhassem de insegurança. Dona Lourdes apertou sua mão. "Então você já deu o primeiro passo." E foi assim que Joana, sem perceber, começou a caminhar em direção ao maior desafio de sua vida e ao encontro de um destino que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Joana voltou sozinha à antiga fábrica. Carregava consigo um balde, vassoura e panos, como quem se prepara para enfrentar um gigante com armas frágeis, mas necessárias. Ao abrir o portão, o ranger metálico ecoou pelo espaço vazio. O silêncio era pesado, mas ao mesmo tempo cheio de promessas. Respirou fundo e começou a limpar. Varreu o pó acumulado, removeu teias de aranha, abriu as janelas para que a luz do sol invadisse o ambiente. A cada canto desobstruído, surgia uma lembrança. Via o avô mexendo o tacho de cobre com força, a avó rindo enquanto embalava os bombons. Essas memórias eram ao mesmo tempo dolorosas e reconfortantes, como se cada gesto de limpeza fosse também uma tentativa de recuperar sua própria essência. O trabalho era árduo. Os braços doíam, o corpo latejava, mas Joana persistia. Ao fim da tarde, mesmo coberta de poeira e suor, olhou ao redor e sentiu uma centelha de orgulho. Ainda havia muito a fazer, mas o primeiro passo estava dado. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. 2 vizinhas idosas, antigas funcionárias da fábrica dos avós, apareceram para ver o que Joana estava fazendo. Uma delas, Dona Rita, não conseguiu segurar as lágrimas ao entrar. "Aqui foi a minha vida", disse, passando a mão sobre a velha mesa de madeira. "Eu nunca pensei que veria esse lugar de pé novamente." Joana sorriu comovida. "Eu também não tinha certeza, mas quero tentar." As mulheres se ofereceram para ajudar. Não tinham muito a dar além de suas mãos calejadas e a memória das receitas. Joana aceitou sem pensar 2 vezes. Logo, outras mulheres do bairro se aproximaram, algumas com experiência em confeitaria, outras apenas com vontade de aprender. O galpão começou a se encher de vozes femininas, de risadas tímidas, de esperança, mas nem todos viam com bons olhos. Dias depois, fiscais da prefeitura apareceram com pranchetas em mãos. Alegaram que o prédio precisava de reformas estruturais, que havia problemas de segurança. Joana sabia que estavam certos em parte, mas percebeu o tom duvidoso quando um dos homens mencionou investidores interessados no terreno. Não demorou para que um empresário local a procurasse, oferecendo dinheiro rápido para que desistisse do projeto. "Esse espaço não tem futuro, Joana", disse ele em tom persuasivo. "Venda. Use o dinheiro para começar algo novo." Ela respirou fundo, segurando a raiva. "Esse espaço tem história, e eu não vou vendê-lo." A resposta firme surpreendeu até a si mesma. Talvez tivesse herdado da avó não apenas receitas, mas também coragem. Ainda assim, as dificuldades financeiras eram enormes. O pouco que restava de suas economias mal cobria os custos básicos de limpeza e manutenção. Muitas noites, Joana ficou acordada, encarando os papéis e se perguntando se estava sendo insensata. O medo de fracassar rondava sua mente como uma sombra persistente. Numa dessas madrugadas, sentada sozinha à mesa da cozinha, abriu um caderno antigo encontrado em uma caixa de madeira esquecida na fábrica. Eram anotações da avó, dicas de temperagem, combinações de sabores, lembretes carinhosos escritos à margem das receitas. Em uma das páginas lia-se:
O chocolate só se torna doce de verdade quando é feito com amor e coragem. As lágrimas caíram sobre o papel, mas Joana sorriu. Era como se a avó lhe enviasse forças do passado. Determinada, decidiu realizar um pequeno teste. Usando uma panela emprestada, cacau comprado com o pouco de dinheiro que tinha e moldes antigos, preparou os primeiros bombons. Não ficaram perfeitos. Alguns quebraram, outros perderam a forma. Mas o sabor trouxe de volta um pedaço de sua infância. Levou algumas amostras para a feira local e, para sua surpresa, venderam-se rapidamente. Alguns clientes voltaram minutos depois, pedindo mais. Aquele simples episódio foi como um sopro de esperança. Talvez não tivesse ainda uma grande fábrica, mas tinha algo que não se comprava: autenticidade. Enquanto Joana arrumava as coisas no final da feira, uma vizinha se aproximou e disse: "Você não imagina a diferença que está fazendo. Ver essa fábrica renascer nos dá orgulho." As palavras a tocaram fundo. Não era apenas sobre chocolate. Era sobre dar dignidade a si mesma e a todas aquelas mulheres que acreditavam de novo. Naquela noite, ao fechar as portas do galpão, Joana olhou para o espaço iluminado apenas pela luz fraca do luar. O corpo estava exausto, mas a alma, curiosamente, leve. Ela não sabia ainda que, ao insistir naquele projeto, não estava apenas reconstruindo um legado, estava abrindo caminho para um encontro que mudaria sua vida por completo. E foi nesse ponto de virada que o destino decidiu preparar sua próxima surpresa. O som metálico das máquinas reformadas preenchia o galpão, misturando-se ao cheiro adocicado do chocolate que derretia nos tachos. O espaço, que semanas antes parecia morto, agora pulsava com vida. Paredes pintadas de cores quentes, prateleiras arrumadas com caixas simples mas cheias de significado, e mulheres sorrindo enquanto moldavam bombons. A cada dia, Joana sentia a transformação não apenas do prédio, mas também dela mesma. O sucesso da feira havia se multiplicado em encomendas maiores. Padarias locais, cafés da região e até pequenos mercados começaram a pedir os chocolates artesanais que carregavam a marca da tradição. O nome da fábrica corria de boca em boca, e logo uma revista gastronômica local enviou uma equipe para conhecer a história. Joana quase desistiu de dar entrevista, intimidada pelas câmeras e anotações rápidas dos repórteres, mas, no fundo, sabia que aquela era uma chance única. Vestiu um avental limpo, ajeitou os cabelos e respondeu, ainda tímida, sobre como estava reconstruindo o legado da família. As fotos capturaram suas mãos segurando os bombons, o brilho nos olhos das funcionárias e o contraste entre a simplicidade do espaço e a grandiosidade do sonho. A matéria foi publicada dias depois e o impacto foi imediato. Pedidos começaram a chegar de outras cidades e o telefone da fábrica não parava de tocar. Joana sentiu o peso da responsabilidade crescer, mas também uma alegria nova. Estava vencendo. Foi nesse cenário de agitação que um carro preto estacionou diante da fábrica. O veículo, de linhas elegantes e vidros fumê, destoava da simplicidade do bairro. As funcionárias se entreolharam, curiosas. Joana, com o avental manchado de chocolate, saiu para atender. Do carro desceu um homem alto, de postura firme, terno impecável e olhar atento. Não havia arrogância, mas uma presença que imediatamente chamava a atenção. Ele caminhou até ela com passos seguros. "Boa tarde." Sua voz era grave, mas cordial. "Meu nome é Guilherme Azevedo." Joana o encarou desconfiada. "Em que posso ajudar?" Ele olhou ao redor, como se absorvesse o ambiente, e depois voltou os olhos para ela. "Li a matéria sobre a fábrica. Confesso que fiquei impressionado, não apenas pelo negócio, mas pela coragem de reerguer algo que muitos considerariam perdido." Joana cruzou os braços ainda cautelosa. Estava acostumada a ouvir elogios vazios, principalmente de pessoas interessadas apenas em lucro. Mas havia algo diferente no tom dele, uma sinceridade que a deixou sem resposta imediata. "Eu não vim aqui por acaso", continuou. "Trabalho com investimentos em projetos que unem tradição, impacto social e viabilidade econômica.
E acredito que a sua fábrica tem esse potencial. As funcionárias cochichavam ao fundo, animadas e desconfiadas ao mesmo tempo. Joana respirou fundo. Parte dela queria mandar aquele homem embora, temendo repetir o erro de confiar demais em alguém. Mas outra parte reconhecia que precisava de ajuda para dar o próximo passo. Olhe ao redor, Sr. Azevedo, disse, firme. Isso aqui ainda é frágil. Não sei se merece tanta atenção. Guilherme deu um meio sorriso. Justamente por isso merece. É frágil, mas tem alma. E negócios com alma costumam resistir mais do que parecem. O comentário a pegou de surpresa. Ela não esperava ouvir algo assim de um milionário de terno engomado. Nos dias que seguiram, Guilherme voltou mais vezes. Assistia à produção, conversava com as funcionárias, provava os chocolates com seriedade. Uma tarde, experimentou uma trufa e disse: "O sabor é simples, mas honesto. Esse é o tipo de produto que conquista não pelo luxo, mas pela verdade." As palavras dele ecoaram em Joana. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém enxergava o que ela realmente estava tentando fazer. Mas a proposta veio de forma direta. Em uma reunião improvisada na pequena sala dos fundos, Guilherme colocou sobre a mesa um contrato de sociedade. "Não quero controlar nada, Joana. Só quero ajudar a ampliar o que você já está construindo. Com capital, contatos e estrutura, sua fábrica pode crescer sem perder sua essência." O coração dela disparou. Recordou-se de Marcelo, das assinaturas que custaram tudo. As mãos tremiam só de olhar para aquelas folhas. "Eu já confiei antes e perdi tudo", confessou, a voz embargada. "Não sei se consigo confiar de novo." Guilherme não a apressou. Apenas fechou a pasta e disse com calma: "A diferença é que eu não quero tirar nada de você. Quero somar. Pense com calma. Se decidir que não precisa de mim, aceitarei." A sinceridade no olhar dele mexeu profundamente com Joana. Não era apenas uma proposta de negócios. Era um convite para acreditar novamente. Enquanto o via se afastar naquela tarde, sentiu algo estranho dentro de si. Não era só esperança pelo futuro da fábrica. Era algo mais. Algo que começava a nascer, silencioso, mas impossível de ignorar. Os dias seguintes foram uma mistura de expectativa e inquietação para Joana. A proposta de Guilherme ainda ecoava em sua mente como uma melodia difícil de ignorar. Ela lia e relia cada cláusula do contrato, mas o verdadeiro dilema não estava no papel, estava no coração. Confiar novamente em um homem para dividir algo tão importante era como abrir uma ferida ainda cicatrizando. Guilherme, por outro lado, não a pressionava. Continuava aparecendo na fábrica, sempre discreto, sempre respeitoso. Conversava com as funcionárias, provava os chocolates, dava sugestões, mas nunca ultrapassava o limite. Isso a desarmava, porque o comportamento dele era o oposto do que havia vivido com Marcelo. Não havia imposição, apenas presença. Com o tempo, Joana decidiu aceitar. Assinou o contrato ainda com mãos trêmulas, mas com a convicção de que precisava dar um passo adiante. Quando entregou o documento a Guilherme, ele apenas sorriu com serenidade. "Você não vai se arrepender", disse. "E se algum dia se arrepender, terá todo o direito de seguir sozinha." A frase ficou gravada nela. Não era um acordo de dominação, mas de parceria. Com os investimentos dele, a fábrica ganhou força. Máquinas modernas substituíram as mais frágeis, a embalagem dos produtos foi redesenhada com elegância sem perder o toque artesanal, e novos clientes surgiram. Mas, mais do que números, o que crescia era a conexão invisível entre Joana e Guilherme. Tudo começou em pequenos gestos. Ele trazia café quando percebia que ela passara a manhã inteira sem parar. Ela preparava especialmente para ele os primeiros bombons de cada lote. Conversavam longamente no final do expediente. Muitas vezes sobre a vida, sobre o passado, sobre sonhos guardados. Certa noite, ficaram até tarde revisando relatórios. A energia elétrica falhou, deixando a fábrica no escuro. Joana suspirou, exausta, mas Guilherme acendeu o celular e riu. Parece que até a luz resolveu descansar. Ela também riu, surpresa com a leveza do comentário.
De repente, estavam os dois sentados lado a lado, iluminados apenas pela fraca claridade da tela, falando sobre infância. Guilherme contou que ajudava a avó a vender bombons em festas da escola, e que aquela era uma de suas melhores lembranças. Joana sentiu o coração acelerar. Era como se um fio invisível ligasse o passado dos dois. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Os olhos dele a buscaram, demorados demais para serem apenas casuais. Joana desviou, assustada com a intensidade do momento. Levantou-se apressada, murmurando algo sobre precisar de água, mas por dentro sabia. Havia algo crescendo entre eles. Nos dias seguintes, evitou pensar nisso, mas não conseguiu evitar sentir. Quando Guilherme se aproximava, sua respiração falhava. Quando a tocava por acaso, um papel entregue e uma porta segurada, um calor percorria sua pele. Era uma mistura de desejo e medo. Uma tarde, enquanto acompanhavam a produção de um novo lote, uma funcionária comentou em voz alta: "Dona Joana, parece que a fábrica não ganhou só um sócio, não é?" As risadas que se seguiram fizeram seu rosto corar. Guilherme apenas sorriu, mas seus olhos brilharam de forma cúmplice. Apesar do clima, Joana lutava contra a própria insegurança. As lembranças de Marcelo voltavam como fantasmas, tentando convencê-la de que confiar em alguém novamente era um erro. Mas Guilherme parecia paciente, como se soubesse que não precisava apressar nada. O ápice dessa tensão veio em uma noite chuvosa. Haviam terminado um grande pedido e as funcionárias já tinham ido embora. Joana e Guilherme ficaram para organizar os últimos detalhes. A chuva caía forte lá fora, tamborilando no telhado. Enquanto recolhiam caixas, Joana escorregou levemente, quase caindo. Guilherme a segurou pelos braços, firme. Por um instante, ficaram parados, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Os olhos se encontraram e a eletricidade do momento parecia inevitável, mas Guilherme não avançou. Apenas sorriu de leve e disse: "Eu não vou deixar você cair." Joana engoliu em seco, recuando um passo. Não sabia se tremia pelo susto ou pelo sentimento que crescia cada vez mais forte. Naquela noite, ao chegar em casa, ficou horas deitada, olhando para o teto. Finalmente admitiu para si mesma o que tentava negar. Estava apaixonada. Mas amar depois de tudo o que vivera era o maior risco que poderia correr. E no fundo sabia que esse risco estava prestes a bater em sua porta com ainda mais força. O ritmo da fábrica crescia como nunca. Os pedidos se multiplicavam, clientes de outras cidades já pediam encomendas, e até convites para participar de feiras gastronômicas começaram a chegar. Joana caminhava entre as funcionárias com a cabeça erguida, orgulhosa. Sabia que ainda havia muito a conquistar, mas a cada dia tinha mais certeza de que estava no caminho certo. Ao lado de Guilherme sentia-se mais forte, mais segura, quase como se tivesse finalmente encontrado um porto. Mas nem sempre o passado permite que o presente floresça sem interferências. Numa manhã nublada, Joana chegava cedo à fábrica quando ouviu uma voz que congelou seu corpo antes mesmo de se virar. "Joana, espere, precisamos conversar." Ela fechou os olhos por um instante, desejando que fosse apenas um delírio, mas ao virar-se, lá estava ele, Marcelo. Não era mais o homem confiante e vaidoso que a havia destruído meses atrás. O terno estava amarrotado, a barba por fazer e as olheiras profundas denunciavam noites de insônia. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Joana saiu fria, cortante. Marcelo levantou as mãos em gesto de rendição. "Eu perdi tudo, Joana. Júlia me abandonou, levou o pouco que restava. Estou quebrado." Os olhos dele brilhavam, mas não se sabia se de arrependimento ou de desespero. "Preciso de ajuda." A raiva queimou dentro dela. Queria rir, gritar, expulsá-lo dali. Mas conteve-se. A nova Joana não era mais a mulher ingênua que ele manipulava. "Você está pedindo ajuda a mim? Depois de me roubar, me trair e me humilhar?" O tom da voz dela era um misto de incredulidade e força. Ele se aproximou um passo. "Eu errei, sim. Mas você sabe que juntos sempre fomos mais fortes. Lembra de tudo o que construímos?
Eu posso ajudar a expandir a fábrica. Posso trazer contatos. Joana o interrompeu, rindo amargamente. Contatos? Você não tem mais nada para oferecer. Nem amor, nem negócios. A expressão de Marcelo mudou. O desespero deu lugar a um lampejo de raiva. Então é verdade. O olhar dele se desviou para a entrada da fábrica, onde Guilherme acabava de chegar. Você me trocou por ele. Guilherme percebeu a tensão e se aproximou devagar, sem impor presença, mas pronto para agir se necessário. Joana ergueu a cabeça e respondeu com firmeza. Eu não troquei ninguém, Marcelo. Eu me encontrei. E você não faz mais parte disso. Marcelo tentou insistir. Joana, você não entende. Eu não tenho onde dormir, não tenho mais nada. Pensei que poderia pelo menos conseguir um empréstimo, algo que me ajudasse a começar de novo. Ela respirou fundo. Por um segundo, a antiga Joana, aquela que sempre acreditava nas promessas dele, quase cedeu. Mas então se lembrou das noites em claro, da traição de Júlia, da assinatura dos papéis que lhe custaram tudo. Se eu for te ajudar, será apenas como um negócio, nada mais. Ela o encarou com firmeza. Se quiser, posso emprestar um dinheiro para que se levante. Mas não se engane. Não quero você de volta. Não quero seus planos. Isso é apenas para encerrar de vez essa história. O choque estampou-se no rosto dele. Estava acostumado a manipulá-la, a ver Joana ceder. Mas agora, diante daquela mulher forte, percebeu que havia perdido mais do que bens. Havia perdido o poder sobre ela. Sem palavras, Marcelo deu um passo atrás. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele não ousou insistir. Apenas murmurou. Você não é mais a mesma. Não, Marcelo. Joana disse, erguendo o queixo. E ainda bem por isso. Ele se afastou, cabisbaixo, até desaparecer pela rua. O silêncio que ficou foi pesado, mas também libertador. Guilherme se aproximou, olhando-a com orgulho. Você foi incrível. Joana respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu precisava desse momento. Era como uma pedra no meu caminho. Agora sinto que realmente posso seguir. Os olhos de Guilherme se fixaram nos dela. Havia admiração, ternura e algo mais profundo, que ia além de qualquer palavra. Joana sustentou o olhar sem desviar. Pela primeira vez, não havia medo em se deixar ver. E naquele instante silencioso entre os dois, nasceu a certeza de que o passado estava enterrado e o futuro, prestes a florescer. Naquela noite, depois do confronto definitivo com Marcelo, Joana sentiu algo diferente. O peso que carregava desde a traição parecia finalmente ter se dissipado. Pela primeira vez em muito tempo, deitou-se na cama e conseguiu adormecer sem lágrimas, sem pesadelos. O passado, que antes se erguia como uma sombra sobre cada passo seu, agora parecia reduzido a um capítulo encerrado. Na manhã seguinte, a fábrica estava em plena atividade. O barulho alegre das funcionárias, o perfume adocicado do chocolate recém-derretido, o tilintar das formas sendo batidas contra as bancadas para soltar os bombons. Tudo formava uma sinfonia que preenchia o coração de Joana. Ela observava as mulheres com um sorriso orgulhoso, consciente de que havia criado não apenas um negócio, mas um espaço de dignidade, esperança e pertencimento. Enquanto caminhava pelo galpão, Guilherme se aproximou. Estava sem o habitual terno, vestindo apenas uma camisa simples com as mangas dobradas. Parecia menos empresário e mais homem. Um homem que compartilhava aquele espaço com ela, com todas. Você está diferente hoje, comentou ele, apoiando-se na mesa de trabalho. Joana ergueu uma sobrancelha. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Ela sorriu, mas não respondeu. Guilherme já sabia a resposta. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de significados não ditos. Nos dias seguintes, a parceria entre os dois ganhou novas cores. As reuniões de negócios transformavam-se em conversas que iam além de planilhas e contratos. Falavam sobre infância, sobre medos, sobre sonhos que ainda não tinham coragem de confessar a ninguém. Joana descobriu que Guilherme não era apenas o milionário seguro de si que todos viam.
Ele também carregava cicatrizes. Uma tarde, sentados em uma das mesas da fábrica já vazia, Guilherme trouxe consigo uma pequena caixa de madeira. Abriu-a com cuidado e mostrou um caderno de capa gasta. Era da minha avó. A voz dele estava embargada. Foi ela quem me ensinou a amar o chocolate. Eu ajudava a enrolar bombons para vender em festas da escola. Foi a primeira vez que senti que poderia transformar algo simples em especial. Joana folheou as páginas amareladas, emocionada. Reconheceu ali não apenas receitas, mas um pedaço da história dele. Talvez seja por isso que você acreditou tanto neste lugar, disse, tocando de leve no caderno. Guilherme a encarou de forma intensa, como se buscasse nas palavras dela a permissão para dizer algo que vinha guardando. Não é só pelo chocolate, Joana, é por você. Desde o dia em que entrei aqui, percebi que havia encontrado algo, ou melhor, alguém que eu não queria perder. O coração dela disparou. Por um instante, o mundo pareceu em suspenso. As lembranças de Marcelo ameaçaram surgir como uma barreira de medo, mas Joana respirou fundo. Diferente do passado, aquele olhar não carregava manipulação nem arrogância. Era sincero, vulnerável. Guilherme, eu não sei se estou pronta, confessou, a voz trêmula. Ele se inclinou levemente sem pressionar. Então não vamos correr. Podemos ir devagar. Mas eu preciso que saiba. Eu quero você na minha vida. Não só como sócia, mas como companheira. As lágrimas surgiram nos olhos de Joana, mas não eram de dor, eram de esperança. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar um futuro em que não estivesse sozinha, nem presa a alguém que a diminuía, mas ao lado de alguém que a levantava. Naquela noite, a fábrica estava decorada para celebrar a conquista de uma grande meta de vendas. Havia flores simples espalhadas em jarros de vidro, mesas cobertas por toalhas coloridas e uma variedade de chocolates expostos como joias artesanais. As funcionárias brindavam rindo, e a atmosfera era de festa. A música mudou para um ritmo mais suave, e Guilherme se aproximou de Joana. "Posso?" perguntou, estendendo a mão. Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. No meio do salão improvisado, os dois começaram a dançar. Não havia luxo nem cenário grandioso, mas a forma como se olhavam era maior do que qualquer baile. O calor das mãos, o compasso dos passos, os olhares demorados, tudo construía uma intimidade que dispensava palavras. Foi ali, entre risos tímidos e corações acelerados, que aconteceu. Guilherme aproximou-se devagar e Joana não desviou. O beijo foi suave no início, mas carregado de promessa. Um beijo que não pedia nada, apenas oferecia. Joana fechou os olhos e sentiu cada segundo como se fosse a prova de que era possível amar de novo. Quando se afastaram, as palmas espontâneas das funcionárias ecoaram pelo espaço, fazendo-os rir. Joana corou, mas não recuou. Pela primeira vez, não sentia vergonha de ser vista feliz. Nos dias que seguiram, o relacionamento deles floresceu. Continuaram sócios, líderes de um projeto que crescia a cada semana, mas também tornaram-se parceiros de vida. Dividiam preocupações, riam das falhas, celebravam conquistas. Joana descobriu que o amor verdadeiro não sufoca, ele liberta. E ao lado de Betsy, Guilherme percebeu que finalmente havia encontrado alguém que não apenas caminhava com ela, mas caminhava junto, no mesmo passo, no mesmo compasso. O voo perdido, a traição, a ruína, tudo parecia distante, porque ao fim de tudo, não havia sido um fim, mas um começo. Alguns anos se passaram desde o dia em que Joana perdera o voo que mudaria sua vida para sempre. Às vezes, ainda se pegava pensando naquela madrugada caótica. A mala arrastada às pressas, o trânsito parado, o embarque perdido, o coração acelerado. Naquele momento, parecia o maior fracasso do mundo. Hoje, olhando para trás, sabia que aquele pequeno atraso havia sido o passo mais importante do seu destino. A fábrica de chocolates, antes empoeirada e esquecida, agora brilhava. A fachada pintada em tons quentes atraía olhares de quem passava pela rua, e o aroma doce do cacau era convite irresistível para entrar.
As janelas de vidro deixavam à mostra prateleiras cheias de bombons artesanais, trufas coloridas, barras cuidadosamente embrulhadas. Crianças grudavam os rostos no vidro encantadas e famílias inteiras faziam fila nos fins de semana. O nome Casa Azevedo Chocolates Artesanais tornara-se conhecido além da cidade. Reportagens na televisão, prêmios gastronômicos e convites para feiras internacionais colocaram Joana e Guilherme no mapa da confeitaria brasileira. Mas para eles, o maior prêmio não estava nos troféus expostos na vitrine, e sim no impacto que aquele lugar tivera na comunidade. Muitas das mulheres que começaram com Joana, inseguras e sem rumo, agora eram chefes de produção, gerentes, instrutoras de cursos. Jovens que sonhavam com um futuro melhor encontraram ali uma oportunidade. A fábrica não era apenas uma empresa, era um lar coletivo, onde cada história se entrelaçava com a outra, criando um tecido de força e esperança. No centro de tudo estava Joana, agora transformada. Os olhos já não carregavam o peso da insegurança, mas o brilho de quem conhece a própria força. Caminhava pelo pátio com passos firmes, cumprimentando cada funcionária pelo nome, sorrindo para os clientes, carregando nos ombros não apenas o legado da família, mas também o seu próprio. Ao lado dela, sempre, estava Guilherme, o sócio que se tornara amigo e o amigo que se tornara amor. O casamento deles havia sido simples, realizado no quintal da casa de Dona Lourdes, decorado com flores do campo e velas espalhadas em potes de vidro. Sem ostentação, mas cheio de emoção. Guilherme não precisava de luxos para provar seu amor. O jeito como olhava para Joana bastava para que todos entendessem. Agora, com 2 filhos pequenos correndo pelo pátio da fábrica, um menino curioso sempre querendo experimentar as novas receitas e uma menina risonha que se lambuzava de chocolate nas festas, a vida parecia completa. Às vezes, Joana observava as crianças e sentia lágrimas nos olhos. Eram a prova viva de que o amor verdadeiro era possível, de que o passado não a definia. Numa tarde dourada, enquanto caminhava pelo jardim da fábrica, Joana parou diante de uma placa que mandara colocar na entrada. Gravadas em letras simples, estavam as palavras que guiavam sua jornada. Até o amargo pode se transformar em doce. Ao ler a frase, lembrou-se de Marcelo. Não havia raiva, apenas uma distante compaixão. Ele tinha tentado destruí-la, mas, sem querer, havia sido o empurrão que a levou até ali. Perder tudo foi, na verdade, ganhar tudo o que importava. Guilherme se aproximou, colocando um braço em torno dela. Pensando em quê? Perguntou sorrindo. Joana suspirou, olhando para a fábrica, para os filhos brincando, para as mulheres que trabalhavam com dedicação. Pensando que, se eu não tivesse perdido aquele voo, nada disso existiria. Ele a beijou na testa. Então agradeça ao trânsito. Ela riu, encostando-se ao peito dele. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons alaranjados, e a fábrica brilhava iluminada. O som das crianças, o riso das funcionárias, o cheiro doce do chocolate, tudo se misturava em uma cena que parecia saída de um sonho. Mas era real. E naquele momento, Joana teve a certeza de que o destino, com todos os seus tropeços e perdas, havia lhe reservado o mais doce dos futuros. Às vezes, a vida parece nos arrancar de um caminho seguro para nos lançar em um abismo de incertezas. Joana acreditava ter perdido tudo no dia em que o voo não decolou e o coração foi dilacerado pela traição. Mas foi justamente nesse instante de dor que o destino se abriu em possibilidades. Entre o cheiro do chocolate renascido, as mãos calejadas que encontraram força na esperança e os olhos de Guilherme que sempre a viam além das feridas, ela descobriu que o verdadeiro amor não é aquele que aprisiona, mas o que liberta. E foi assim que ela entendeu. Não há derrota capaz de impedir um recomeço quando o coração se permite acreditar novamente. O voo perdido se transformou em pouso seguro, e a vida, antes amarga, tornou-se doce como o chocolate que agora adoçava tantas histórias. No abraço de Guilherme, Joana encontrou não apenas um companheiro, mas a prova de que o amor, quando chega no tempo certo,
tem o poder de reconstruir tudo, até mesmo o que parecia irremediavelmente destruído. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.